Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo que saiu hoje, dia 13 de março, quarta-feira, 3 horas da tarde. Estamos juntos novamente para mais uma aula do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, baseado no livro da Irmã Cidufo. Não só baseado, a gente está usando muito o livro, hein? Vocês perceberam. E cada aula que está passando, o que está acontecendo? Como nós estamos engrandecendo o nosso conhecimento, mais coisas vão aparecendo. Por isso que eu sempre peço o seu like, deixe sua mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo, ó, aqui, ó. Clica lá, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, deixa seu pedido de ajuda, deixa o que você quiser. Nós vamos falar diretamente com você. Estamos aqui para isso. Por isso, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o canal da Kabyle a chegar a 2.000 pessoas. Estamos quase lá, precisamos da sua ajuda para a gente chegar a mais gente possível. Como que foi semana passada? Deu para parar? Deu para repensar? A gente só consegue melhorar de vida quando a gente faz isso. Não tem jeito, infelizmente. A gente precisa parar as coisas, precisa desacelerar, precisa ter um tempo para nós, precisa ter um tempo para você sentar num sofá, sentar numa cama, numa cadeira, numa poltrona, deitar numa rede, que é coisa maravilhosa, e pensar na vida. E pensar em você. Nós só conseguimos mudar genuinamente quando a gente para. Por quê? Os atropelos da vida fazem com que a gente não desacelere e não dá tempo para nós. Não dá, vamos ser bem sinceros. Todos vocês devem passar pelas mesmas coisas e pelos mesmos percalços que eu passo. É filho na escola, é almoço, é casa para arrumar, é coisa para preocupar, é boleto para pagar, e a necessidades infinitas, e supermercado cada vez mais caro, e trânsito cada vez mais caótico, e em transporte público apertadíssimo. Se você sai de carro, é trânsito que quebra, combustível caro. Então, nós não temos tempo para pensar na gente. E esse estilo de vida moderno que nós nos demos faz com que, a gente cada vez se distancie mais da nossa essência, cada vez se distancie mais do nosso coração, e essa distância entre a gente, nós e a nossa essência vai fazendo com que nós nos percamos e não consigamos fazer a nossa reforma íntima. Infelizmente, a gente chega num ponto que não consegue fazer nossa reforma íntima. Por quê? Porque não tem tempo para pensar na vida da gente. Quando a gente é muito novo, vou pegar como base meus alunos. Quando a gente é muito novo, a gente não pensa nisso. Não pensa, não preocupa com isso. Quando a gente é novo, a gente não preocupa com essa questão de, ai, meu Deus do céu, minha vida, o que eu tenho que fazer para melhorar? Por quê? Nós somos novos. Nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos ideias, nós temos vontades. Então, nenhum jovem vai parar. Principalmente eu vou pegar com os meus meninos do terceiro ano, com Enem, 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 ano que vem a faculdade, ano que vem você vai sair do IF, ano que vem você tem que preocupar, ano que vem você não tem mais matrícula, ano que vem você pode ficar à toa, ano que vem você vai trabalhar. É tanta coisa que eles têm na cabeça que eles não param para pensar e falar, carambola, e agora, hein? O que eu tenho que fazer? Não, pelo contrário, eles vão cada vez mais se afundando em compromissos, ficando com pouco tempo para eles, deixando a vida deles de lado para viver a vida do mundo e vão afastando da essência, para chegar hoje, como a gente chegou na nossa idade, e falar: poxa vida, e agora? E agora? E olha que eu não estou falando de propósito de vida. Não é propósito de vida. Eu estou falando de reforma íntima. E enquanto reforma íntima, a gente também precisa parar e pensar. A aula passada, a irmã Cidufo deixou muito claro. E olha que a aula passada, nós vimos 3 parágrafos do livro. E nos 3 parágrafos estava muito claro que a gente precisa parar. Porque nós não estamos levando a vida como a gente precisa levar e a gente não está olhando para dentro.
Nós não estamos nos olhando. E se eu não me olho, eu não sei o que eu preciso fazer para melhorar. Se eu não me olho, eu não sei o que eu preciso fazer para crescer. Se eu não me olho, eu não sei o que eu preciso fazer para ser melhor. Aí fica aquele lenga-lenga do ai, mais, 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 e de a mais, a mais, a mais, a mais, a mais. A gente vai ficando com vida a menos. Por isso, a ideia da aula de hoje e desse capítulo Ser Melhor é isso. É o que que eu faço para ser melhor? O que que eu devo fazer? Parar, pensar, entender quais são minhas angústias, quais são meus medos, quais são meus defeitos, quais são minhas virtudes, quais são minhas qualidades e trabalhar todas elas. Trabalhar tudo isso aí em um ponto que seja interessante, que seja proveitoso para tudo que a gente faz. Bola para frente? Então, a bola dessa semana. Essa semana a gente vai continuar falando. Nós que estamos invadindo março aí, né? Vamos lá compartilhar nossa telita. Ah, essa aqui é a aula passada, né? Como eu falei, a questão da inaceitação. Eu não sei o que que eu tenho, então isso gera uma tortura interior em mim, né? E aí eu reprimo os sentimentos. E aí, por não saber o que eu sinto, eu reprimo os sentimentos. Vamos lá, então. Ah, ah. Olha que eu deixei isso tão separado e foi, caiu em cima. Aula passada nós falamos muito sobre a culpa, não falamos? Pois bem, então nós vamos começar com esse assunto hoje. A culpa não renova, a culpa nos limita. A culpa não educa, a culpa nos contém, a culpa nos segura, a culpa nos trava. Faltando, lógico, um ponto de exclamação ali, né? Vamos colocar o ponto de exclamação aqui, faltando aqui, ó. Culpa nos contém. Não adianta sentir culpa. Culpa, ela não renova nada. Pelo contrário, ela nos limita. Se eu ficar pensando na culpa enquanto culpa, nossa, por que que eu fiz aquilo? Ai, como eu me sinto mal. Eu estou me limitando. Eu estou me travando, eu estou me segurando. A culpa não renova, a culpa não melhora, a culpa não empurra a gente para frente, a culpa trava a gente. A culpa não educa, ela trava, ela contém. Por isso que a irmã Sidufo bate muito na questão da culpa. Tu não sinta culpa. Não se sinta culpado por fazer as coisas. Para, reflete e vê. Foi a melhor atitude que eu podia ter? Sim, foi. Naquela situação, naquele momento, naquela hora, era a melhor atitude que eu podia ter? Era. Beleza, é a vida, era a melhor atitude. Não, não era, não era, não. Então eu vou sentar, popinha na cadeira, na redinha, na minha cama e pensar: o que que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? Por que eu não fiz o que eu deveria ter feito? O que que eu preciso modificar em mim para que da próxima vez eu faça a coisa correta? Vamos pensar assim, num caso bem grave, mas que a gente consegue pescar. Vamos pegar, por exemplo, um caso de traição. Ah, fui descoberto, fiquei com culpa. Ou não, não fui descoberto, mas vivo com culpa de ter feito isso. A culpa está me melhorando? Não, eu continuo fazendo. Ou não, eu só parei porque eu fui descoberto. É aquilo que eu quero para mim? Então vamos parar. Foi a melhor atitude que eu tomei? Na época, o fato de ter cometido traição conjugal, qualquer coisa, foi a melhor coisa que eu poderia ter cometido? Não, não era. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não deixei de fazer? Porque eu me sinto muito sozinho. Sinto que eu não tô, que a minha esposa, meu marido não me ajudam mais, não me cumprimentam mais, não ligam mais para mim. É isso que eu sinto, tá? Então, ó, eu não achei correto e já sei o sentimento. O que eu poderia fazer para evitar isso?
Poderia conversar, poderia falar, poderia sentar, porque às vezes numa conversa, numa falada, numa sentada, você percebe que não tem mais conexão e o melhor é separar. Ou não, a pessoa, nossa, nunca pensei nisso, me desculpa, foi mal, e volta a ser como era antes. O que é melhor? É a culpa ou é eu sentar e falar, não, eu fiz, ponto final, acabou. Por que que eu fiz? O que me levou a fazer? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu tenho que fazer para que eu não faça mais isso que me deixou com esse sentimento de culpa e resolva, conserte a situação? Pronto. Pronto, isso educa. O reconhecimento dos defeitos, o reconhecimento dos problemas, o reconhecimento das limitações, isso educa. O reconhecimento de que eu tenho meus limites, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus pontos a serem trabalhados, isso educa. Isso educa. E educa pra caramba. Educa muito mais do que qualquer outra coisa que a gente pense. Ficar sentado com culpa não educa, pelo contrário, te limita. Te limita, sabe por quê? Porque enquanto a gente está com sentimento de culpa, a gente está com um sentimento muito pesado de, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa para consertar, nossa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, pronto, já falei, eu não sei o que fazer. Então ela não educa, ela me trava, ela não educa. Ela não me renova, ela não faz eu crescer, ela me limita. Por isso que a gente tem que extirpar a culpa, reconhecer nossos erros, pensar na nossa vida, saber o que eu estou fazendo, nominar o que eu estou fazendo. Lembra do nome do sentimento? Nominar o que eu estou fazendo e a partir de então eu parar e falar: o que eu preciso fazer para melhorar? É isso que a irmã Sidofo quer. É esse o ponto que ela quer da gente. Aí ela fala um pouquinho mais de culpa. Vamos lá, vamos bater um papo sobre a culpa? Vamos lá, então. Aqui eu vou ler para vocês, né? Eu estou no cantinho, estou atrapalhando. A culpa nasce no ato de avaliar o direito natural de errar como sendo um Pedro, que merece ser castigado. Uma estrutura mental condicionada que carece de reeducação a fim de atingir o patamar de uma relação pacífica com o mesmo. Então, vamos lá. A culpa nasce no ato de avaliar o direito natural de errar. Então, eu não tenho direito de errar. Não tenho. E aí coloca como sendo um Pedro, que merece ser castigado. Então, coloca a gente como se fosse alguém que merece ser castigado. Nós trazemos isso para nós. A gente precisa ser castigado. E a culpa é o quê? A culpa é o castigo. O próprio sentimento de culpa é o castigo. Uma estrutura mental condicionada que carece de reeducação a fim de atingir o patamar de uma relação pacífica conosco mesmo. O que a irmã Sedufo traz para a gente? Isso é nosso. Isso é a gente. Somos nós que pensamos assim. E isso está aqui, ó. Nós estamos condicionados a achar que a culpa é uma punição, porque eu mereço uma punição. Eu mereço ser castigado. Então, o que a gente precisa? Reeducar. Reeducar. Para a gente ter uma relação pacífica conosco mesmo, a gente precisa reeducar. E como que é reeducar? Reeducar é reconhecer, é saber o que eu estou fazendo e procurar fazer de modo diferente. Tudo isso porque reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Novamente, reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Primeiro, reforma íntima é sem martírio porque ela não é contra nós. Ela não precisa ser sofrida, ela não precisa ser martirizada, ela não precisa ser um processo arrastado, pesado, difícil, porque não é contra nós. Nós temos que entender que repressão não resolve, o que resolve é a educação. Por exemplo, Manuela, aqui em casa, tem tabelinha de castigo. É verdade. Ela tem aqui em casa tabelinha de castigo. Se ela fez tal situação, o castigo é tal. Se ela se envolveu em tal situação, o castigo é tal. Percebe que ela entende que ela só vai pegar aquele castigo porque ela se envolveu numa situação que nós explicamos para ela que não era legal. Então,
Se ela quiser evitar o castigo dela, é muito simples. É só não fazer aquelas atitudes que a gente acha que ela não deve fazer. Não, mas vocês castigam, que absurdo. Não, gente, não é não. Ela foi se acostumando com o quê? Hora que ela vai fazer atitude, hora que ela vai cometer atitude, ela para e pensa: isso eu posso fazer? Não pode. Ah, não posso? Não. Fazer. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou perder isso. Então, sempre tem o se eu fizer, eu vou perder. Se eu fizer, eu vou perder. Se eu fizer, eu vou perder. Ela começa a se educar, a pensar antes de tomar uma atitude, a avaliar a consequência da atitude antes de tomar a atitude. Por exemplo, ela sempre, nossa, a Manuela sempre se ofereceu para as amigas, ou para a Manuela ir para a casa das amigas, ou para as amigas irem para a casa dela, e no meio dos pais, sem falar com a gente. Uma situação constrangedora, super constrangedora. Manuela fez muito isso. Manuela fez demais esse tipo de situação. Um belo dia, nós chegamos para ela e falamos: ó, a partir de agora, a cada vez que você fizer isso, você vai ficar 2 meses, um mês, sem ir em casa de ninguém. E não adianta nem pedir. Ela fez uma vez. Além da gente falar não na frente dela, ainda depois explicamos para ela: você está de castigo porque papai e mamãe pediram para você fazer isso, e você não fez. Por isso que você está de castigo. Você não está de castigo porque a gente quis deixar. Não. Você está porque você cometeu uma falha. Da próxima vez, lembre-se que isso você não pode fazer. Nunca mais fez. Por quê? Porque agora ela pensa antes. Então, a Manuela, ela saiu da nossa educação do você está de castigo. Por quê? Porque você está de castigo. E aí a gente entende que toda vez que a gente comete um erro, a gente vai tomar castigo, né? E aí fica aquela culpa, por que que eu fiz, por que que eu fiz, por que que eu fiz? A Manuela a gente antecipa. Ela pensa: poxa vida, se eu fizer isso, eu vou tomar castigo. Então é melhor não fazer. Nós estamos tentando condicionar a cabeça da Manuela para que ela se reeduque e pense. E toda vez que ela cometer um erro, ao invés dela ficar com, ah, eu não vou, por minha culpa, que eu não vou. Não, Manuela não vai pensar mais isso, não. Sabe o que que a Manuela vai pensar? A Manuela vai pensar o seguinte: poxa vida, se eu não tivesse feito aquilo, eu tinha, né? Por que que eu fui fazer? Da próxima vez eu não faço. Da próxima vez eu não tomo essa atitude e não ficar com o peso de, ai, eu tomei essa atitude, por que que eu tomei? É horroroso isso. Reformar intimamente não é tirar o mal da nossa vida, nós não vamos dar conta. Ninguém vai dar conta. Ninguém. Ó, já falei diversas vezes que aqui ninguém é melhor que ninguém. Já falei diversas vezes que aqui ninguém é mais bonito que ninguém. Não falei? Um monte de vezes já, que aqui ninguém é mais bonito que ninguém. Ninguém está mais evoluído que ninguém. Então, eu direto dou minhas vaciladas. Por quê? Porque está no âmago da gente. Existem coisas que estão impregnadas na gente. Reformar intimamente não é extirpar esse mal. Nós não vamos dar conta. É fazer o quê? É eu ter atitudes de bondade, ter atitudes de coração, ter atitudes de amor que suplantem todas as atitudes anteriores que a gente tem, todas as atitudes anteriores que a gente teve de maldade. É eu começar a trabalhar em coisas boas. Por quê? Porque naturalmente eu vou me livrando do mal. Naturalmente a gente vai se livrando de determinadas condutas que não são legais. E isso é um passo a passo, isso é um todo dia, isso uma construção. E a irmã Sedufo ainda coloca, o bem está dentro da gente. O problema é que a gente adormece ele. O problema é que a gente vê guerra na televisão, o problema é que a gente vê fome, o problema é que a gente vê a quantidade de assalto, roubo a celular, e aí a gente fica desejoso do mal.
E é esse que é o nosso problema. É não trabalhar o bem que existe dentro da gente. Vou dar um exemplo. Em outubro, a gente estava passeando por São Paulo e nós três fomos surpreendidos com aquele golpe comum em São Paulo. O cara quebrou o vidro e levou o nosso celular, que estava ali, né? Um celular que eu usava só para o Waze, só com esse intuito. Ele pegou e levou esse celular embora e vazou com esse celular. O celular foi embora. Perdi o celular. Beleza. Chuchu, beleza. Valeu. Obrigado, né? Você levou. A gente assusta, a gente na hora desequilibra, na hora fica preocupado, na hora traumatiza um pouco, a Isla está um pouquinho, a Manuela está um pouquinho traumatizado, fiquei nervoso, aí você vai, cancela tudo, aquela chateação. No dia seguinte eu pensei, falei, caramba, só me levou um celular. E um celular mais velho ainda, né? Nem o meu celular, meu mesmo, nem o da Isla. Levou um celular mais velho ainda. A Isla deu uma sorte danada, estava com o dela na mão e o cara acabou que esbarrou nela e o dela caiu no carro e não levou. Então, só um celular mais velho. Fez nada com a gente. Para que que eu vou maldizer? Para que que eu vou me rebaixar a essa figura que poderia estar extremamente drogada e não faz a mínima ideia do que está fazendo? Então, eu mudei meu pensamento. E foi uma coisa que me libertou de um tanto que eu já nem lembro mais que eu tinha um telefone e que um belo dia esse telefone estava lá, tudo né? Normal, 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 normal. Puta, tudo beleza, tá ó, chuchu, beleza, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque eu tenho que olhar com um olhar de bem. Por mais que lá dentro doa, eu tenho que olhar com um olhar assim. É lógico, eu não vou falar que é um coitado, não é um coitado. Ah, é um marginalizado pela sociedade, não é. Muitas vezes é uma classe média, é um moleque que está atrás de aventura porque a vida dele é muito chata. Entendeu? Então, é um bandido, ele cometeu um crime no nosso país. Roubo é crime, qualquer tipo de roubo é crime. Então, ele é um criminoso, porém, nem por isso eu preciso jogar um peso tão grande nele, e nem por isso eu preciso destilar todo o meu ódio e ficar com esse sentimento de carregado. Não, passou, passou, vida que segue. São 800 celulares roubados por dia em São Paulo, por que que o meu não seria? Pronto. E vida que segue. Isso é educar, isso é buscar o bem. Eu sei que o mal está em mim, eu sei que eu tive todos esses sentimentos, eu sei que eu queria que o cara fosse atropelado, eu sei que eu queria que a polícia pegasse e desse um couro nele, eu sei que eu queria um monte de coisa, que eu não posso nem falar aqui, mas eu queria que acontecesse. Mas no dia seguinte, eu deixei o bem suplantar, eu deixei o bem crescer, e isso me deu bem-estar. É isso que a irmã Sidofo quer de nós. É isso que a irmã Sidofo pensa de nós. Exatamente isso. A palavra educação vem do latim educere, que significa tirar para fora. Então, ó, educação vem do latim, né, do educere, que significa tirar para fora. Renovar é extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Então, educar é tirar para fora, é tirar de você para outro. Então, renovar é exatamente isso, é tirar os valores divinos que recebemos. É lembrar que todos nós somos criaturas divinas, todos nós somos filhos de Deus. Então, educar é isso, é a gente extrair isso. Educação é disciplina com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco, celebrado em harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade de castigo. Severidade e castigo. Faltou o E ali. Ah, severidade consigo. Não, sabe? Então vamos lá, estou com castigo na cabeça. Educar é ser disciplinado. Educar é você se forçar isso.
Disciplina é liberdade, como diria Renato Russo na música Há Tempos. Disciplina é liberdade. Por quê? Porque quando eu sou disciplinado, eu sou livre. Disciplina me traz liberdade. Disciplina me traz retidão, me traz concretude. Quando eu sou disciplinado, as coisas acontecem. E como sempre, lá vai eu com os meus exemplos meus. Vamos lá? Eu gosto de correr na rua, né? Quem segue minhas redes sociais sempre vê, né? Eu postando alguma coisa das minhas corridas de rua, dos meus treinos, que eu adoro correr na rua, adoro participar dos meus treininhos aí. E foi um ano retrasado, começou no ano retrasado. Chegou um tempo que a gente percebeu que não dava mais para correr à tarde por causa do cansaço e do calor. À noite é difícil. Casa, você chegou em casa, o ideal é chegar em casa, tirar a roupa, botar a roupa de treino e treinar, porque se você fica, aí o corpo relaxa, não vai mais, não vai mais. Então nós decidimos que não dava mais para correr o horário que a gente corria e resolvemos começar a correr de madrugada. Que hora? A gente acordava 5 horas para começar a correr. Corria das 5 às 5 e meia, beleza. Já os treinos começaram a ficar mais longos, que a gente segue uma certa rotina de treinos, né, para distâncias, os treinos começaram a ficar mais longos, o que era meia hora passou para 40 minutos, passou para 50 minutos, aí nós percebemos, acordar, acordar 5 horas não dá mais não, vamos acordar 4 e meia. E o ano passado nós começamos a acordar 4 horas da manhã para correr, 2 a 3 vezes na semana. Aí alguém me pergunta, direto os alunos me perguntam, nossa, professor, eu queria ser como você, eu queria dar conta disso. Eu falei, não, é muito simples, é muito simples. Ponha na sua cabeça que é o único jeito que você tem, é o único horário que você tem, e ponha na sua cabeça disciplina. Eu vou fazer isso porque eu sou disciplinado. Ponto final, você vai ver como resolve. E sabe o que aconteceu? Resolveu. Até hoje eu faço isso. Até hoje. Acordo cedo, noite ainda, tomo meu café, boto o calçado, rua, correr. Por que que dá dando certo? Porque tem disciplina. Porque nesse caso eu estou sendo disciplinado. Eu usar a mesma disciplina para reforma íntima é exatamente a mesma coisa. É eu chegar e pensar, poxa, eu tive uma atitude que não foi muito boa hoje. Por que que eu tive essa atitude? O que me levou? O que que eu deveria ter feito diferente? Por que que eu não fiz diferente? Fazer tudo isso faz com que a gente melhore. Fazer tudo isso faz com que a gente ouça o que tem dentro de nós. Olhe para dentro de nós. Perceba tudo o que está acontecendo dentro de nós. E isso é libertador. Só que eu vou fazer isso todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Por quê? Porque eu preciso criar uma disciplina. Eu preciso me disciplinar e me entender que eu tenho que fazer isso sempre. É como estudo. Estudo para concurso. É a mesma coisa. Estudo para Enem. É a mesma coisa. Porque senão, um dia você estuda, no outro dia eu estou com preguiça. Não, hoje eu vou estudar português. Estuda meia hora, não, português é chato demais. Eu tenho mais um hora porque, né, não vou estudar essa hora, não. Quer saber uma coisa? Vou dar uma descansada, vou assistir alguma coisa. A gente é muito disciplinado para coisas que dão prazer. E a gente é pouco disciplinado para aquelas que nos dão certo desprazer. Então, nós precisamos nos acostumar a ser disciplinados com aquilo que dá prazer. Disciplina é eu fazer mesmo no dia que eu não quero fazer. Sabiam disso? Essa é uma frase, acho que é Caio Carneiro, o rapaz que falou isso, eu acho que é isso, Caio Carneiro. É o rapaz que eu vi um post dele na rede social, no Instagram, com essa fala. Dessa maneira, a fala dele era desse jeito. É, motivação e disciplina é fazer o que precisa ser feito no dia que você não quer fazer. Motivação e disciplina é fazer o que precisa ser feito no dia que você não quer fazer.
Esse que era o texto do Caio Couto. E é realmente isso. É realmente isso, tá? Por quê? Porque essa disciplina, com consentimento íntimo, é fruto de um acordo conosco celebrado em harmonia. Eu não quero saber mais de neurose, eu não quero saber mais de severidade, eu não quero mais saber de autocastigo. Não, nada disso. Eu vou me disciplinar. E me disciplinar com o quê? Com educação. Eu vou me disciplinar com entendimento daquilo que eu preciso fazer. Eu vou me disciplinar com entendimento daquilo que eu tenho que fazer e que será o melhor para mim. Essa é a disciplina. Essa é a educação. Então, outro passo para ser melhor, disciplina. Então, nós já vimos que ser melhor, eu preciso me perguntar o que é reforma íntima. Para ser melhor, eu preciso é, é, parar e pensar em mim e pensar na minha vida. Para ser melhor, eu preciso extirpar a culpa da minha vida. E para ser melhor, eu preciso me educar. Me educar para quê? Para entender que eu não vou extirpar o mal. O mal não vai embora. A culpa vai, o mal não vai. Eu preciso é fazer mais bem. Eu preciso toda vez que eu tiver uma atitude ruim, eu pensar em que atitude boa que eu poderia ter frente àquela atitude ruim. E da próxima vez que a coisa acontecer, eu ter a atitude boa. Isso sim é ser melhor. Se você ficou até agora, muito obrigado. Agradeço demais, ó, de coração. Like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu grupo de WhatsApp, com todo mundo que você queira que esse conhecimento chegue a ele. Curta o canal da Cavile, vamos chegar a 2.000 para que o YouTube saiba o tanto que esse conteúdo é importante. Comente muito. Peça as coisas que nós estamos aqui para ajudar. Fiquem com Deus, um resto de semana de muita paz e muita tranquilidade. Quarta-feira que vem, estaremos aqui dia 20 de março, hein? Anota aí na sua agenda. 20 de março, estaremos aqui de novo com vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.